a gente se E agora o caldeirão vai ferver, porque a gente está aqui mediante, né, um ex-pastor. Não sei se chegou a ser pastor, mas pelo menos estava ali na fila. É o pai Flávio, se presente aí. Pai Flávio, já aproveita já o enredo, você faz a apresentação que o pai está falando e depois já fala um pouco da sua trajetória, né? E vamos para a parte polêmica. Quando foi que o senhor viu o capeta para aceitar Jesus e depois quando foi que o senhor viu o capeta de novo para poder vir para o nosso lado aqui? Olha a cara dele de não posso falar coroinha, né? Vamos lá, se apresente. Boa noite a todos. Eu chamo Flávio de Obaloaê, sou dirigente da Casa de Benzimento Vovô Bento de Angola, lá no Residencial Morumbi, em Anápolis. Eu posso dizer a vocês que, como um filho de Obaloaê, eu sempre tive uma infância muito doente mesmo. E passei por muitas trajetórias. Então, chegou a um ponto, a minha avó benzedeira, muitos anos, numa cidade chamada Patané, no Rio Grande do Norte. Ela era muito conhecida. E no caso, naquela época, eu nunca tive muita tendência a ouvir esse chamado, né, do benzimento. Mas ela sempre estava do nosso lado, sempre mostrando reza e tudo, e mesmo contra a vontade da minha mãe, ela sempre em cima. E carreguei isso no meu coração, né? Passei por muitas trajetórias. Uma delas, como já foi dito, eu fui pastor evangélico muitos anos. Fui pastor mesmo, de dirigir igreja e tudo. E, como você falou, teve uma época, talvez por essa raiz que eu tinha, né, no catolicismo, na reza, muitas coisas não encaixavam, muitas coisas eu lia. Iniciei teologia, trabalhei muitos anos nessa parte na oratória, né, de pregação, mas tinha coisas que parece que estava faltando alguma coisa dentro de mim. E uma das coisas que eu pregava muito era sobre a parte de hipocrisia, né? Não ser hipócrita. Então, eu já tinha muitas coisas mudando dentro de mim, então eu achei que eu não estava correto. Eu estar na igreja e o universo aparecer na minha frente e não poder trabalhar com isso. Aí eu saí da igreja e um belo dia eu fui convidado aqui em Goiânia a ir para uma casa de candomblé. E numa casa de candomblé o meu preto velho veio, já veio falando o nome dele, já veio falando o que ele queria, o que ele não queria. E depois disso despertou em mim um novo caminho. E nesse novo caminho eu voltei para Anápolis e lá eu procurei um local, tentei entender mais a respeito disso e entrei na religião. E com um bom tempo, já há mais de quase 3 anos já frequentando a Umbanda, ele chamou para abrir uma casa. E quando ele falou, vamos abrir a casa, ele diz assim, vamos trabalhar com ervas, vamos trabalhar com reza e vamos exercitar a nossa fé. É o triângulo que ele usa na camiseta ali, olha. Dá um foco assim, ó. Ele já entrou aí falando da importância do triângulo na Umbanda. E justamente então... A base da Umbanda de Preto Velho. E na época, que ainda para mim eu era muito ignorante, mesmo já tendo um passado, né, com a minha avó, eu perguntei a ele por que o benzimento, né? E ele falou que era uma das bandeiras que a nossa casa ia levantar, porque, primeiramente, muitos benzedores e benzedeiras estavam morrendo e não estava passando isso para os mais novos. Muitos não tinham mais interesse, porque não era como antigamente, a necessidade de ter o benzimento na vida deles. Então, hoje, na nossa casa, a gente já vê jovens de 18, 17, 20 anos já benzendo. Então, para a gente é uma grande vitória em relação a isso. Então, quando ele falou que a nossa casa ser dessa forma, né, como eu estou falando um pouco da minha trajetória, né, porque é bem extensa, passei pela igreja evangélica, passei pelo budismo, passei por várias outras religiões para me encontrar. E quando eu me encontrei na Umbanda e veio esse desafio para nós em relação a trabalhar com o benzimento, porque a nossa casa aqui no Gamanhera é uma casa de reza, né, uma casa de preto velho mesmo. Sendo que é raro hoje, né, na Umbanda.
sendo o vovô Bento de Angola o dirigente da casa espiritual, nós temos outros pretos velhos que trabalham junto com ele. A vovó Maria do Rosário, a vovó Maria Redonda, a vovô Juvencio da Sete Cachoeira e seu Akin, que é um preto velho. De Nagô, estou até com a guia dele, é um preto velho. Qual que é o nome dele? Akin de Nagô. Akin de Nagô. E traz o feitiço, a magia também, não os outros trazem mais a parte do cristianismo, né, e tudo, e ele traz mais a parte da magia mesmo, né, a magia que encontra também na parte do benzimento. Então, a minha trajetória é mais ou menos por aí. Se eu for contar, eu só sei que foi um encontro mesmo, assim, bem pessoal, uma coisa assim, que me deu vida de novo nesse ponto. Você falando aí, eu pensei que o que foi que você percebeu, como você passou por várias religiões, né? O que foi que você percebeu que realmente fez você entender, não, eu estou no lugar certo, que é na Umbanda? Não só uma questão da caridade, porque nas outras que eu participava eu também trabalhava com isso de ajudar, mas a parte da simplicidade, esse encontro de preto velho, de vô, sabe, uma coisa assim bem de acolhimento mesmo, me fez pensar muito sobre a minha vida a respeito da minha caminhada, né? Eu achei uma caminhada não fácil, uma caminhada difícil, com muito espinho, com muitas pedras, mas com propósitos, entendeu? Com alvo, sabendo. E também Jesus Cristo, porque infelizmente as pessoas já colocam que a Umbanda não tem Cristo, e não é uma verdade. Eu acho que de todas as religiões ameríndias, né? A Umbanda se aproxima muito do cristianismo, entendeu? Então, assim, através das rezas, hoje eu voltei a aprender a rezar, né? Porque pelo meu período de evangélico tudo eu não rezava. Então, quando eu voltei, e hoje na nossa casa, o triângulo, que é bem forte na nossa casa, a gente reza, que a gente tem um propósito da reza, tem um entendimento sobre a importância da reza, a gente ora, e a gente faz prece. Então são três coisas juntas dentro da nossa casa, entendeu? Não só a reza, não só a oração e não só a prece, as três juntas. Olha, interessante aí, gente.